Fala, meu povo, faz tempo que eu não subo nada pro YouTube e hoje eu quero falar de um assunto que ele parece bem complexo, mas depois de estudar bastante e tal, eu comecei a difundir alguns conceitos e resolvi passar ele para a prática, para montar uma carteira de ações aí a longo prazo. Então, aqui nesse entendimento aqui o preço pouco importa, a análise gráfica não faz o menor sentido para montar uma carteira seguindo a análise fundamentalista. Então o que eu vou passar aqui é exatamente o caminho que eu percorri para chegar nesse assunto. Não estou falando que esse é a melhor forma de investimento do que a análise gráfica, porque eu faço trading também. Mas como eu estou com um tempo um pouco mais curto e eu não consigo dar tanta atenção assim para administrar as posições, eu resolvi estudar um pouco mais esse tipo de investimento aí a longo prazo, até para entender e por forma de conhecimento e para ter uma carteira aí de rentabilidade, que todo mundo sabe que o longo prazo sempre acaba vencendo do trading, né? A não ser que você consiga uma consistência muito, muito animal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi a leitura desse clássico aqui do mercado, que é o Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Para quem não conhece a história desse cara, ele foi praticamente o professor do Warren Buffett. Então, no livro aqui ele coloca vários pontos que ele considera importantes e diferenciados aí na relação preço/lucro, EBITDA, quando ele acha que o preço está exagerado ou não. Apesar do livro ser bem antigo, ele tem muita coisa que faz muito sentido que na hora que você começa a colocar em prática, você começa a clarear. Então, eu li esse livro, fiz um curso que tem no YouTube, são 6 videoaulas, eu vou deixar o link na descrição, que acabou me clareando bastante a mente. O curso ele é muito complexo, ele explica muita coisa que muitas vezes pode complicar ao invés de facilitar, mas ele clareia muito a cabeça assim, em matéria de segmento de negócio, de preço por lucro, empresa endividada, não endividada. Então é bem legal o curso. São 6, deve dar umas 7 horinhas de videoaula. O som tá uma bosta desse curso, mas é um cursinho que eu acho que vale a pena fazer, justamente para entender o que são cada um dos principais indicadores aí dessa parte fundamentalista aí das ações aí, que parece um mistério quando a gente fala de análise fundamentalista. Calcular o preço justo da ação. Eu, sinceramente, eu acho que é um cálculo muito complexo, essa parte de valor justo, e eu nem busco isso. O que eu busco é, dentro do setor, encontrar as empresas que têm melhor relação ali de lucro-preço, empresas que têm uma rentabilidade melhor, um crescimento do patrimônio líquido melhor, menos endividadas, ao invés de tentar achar um preço justo para a ação e querer comprar aquela que está com a ação mais distorcida. Porque preço justo da ação tem várias formas, pode entrar ativo, não entrar, passivo, não entrar, custo, tem N formas de calcular o preço justo da ação aí, e eu achei muito complexo essa parte do assunto. Então, a minha intenção é mais na prática mesmo aqui, fundamentalista na prática. Então, eu comecei lendo o livro, fiz esse curso, assisti diversos vídeos do Primo Rico, pessoal que coloca os principais indicadores, e eu cheguei num consenso aqui, que eu vou colocar dentro que eu coloquei nessa planilha aqui. Então, a cotação, claro, importante. Então, essas foram as relações entre preço e algum outro indicador que eu vejo mais relevância para minha carteira. Então, é preço/lucro, que é quantas vezes o preço da ação vale em relação ao lucro, o preço vezes o valor patrimonial da empresa. Eu acho que isso aqui para ações não faz tanto sentido, mas é um horizonte assim de você entender se aquele segmento ele trabalha na mesma relação ou se cada ação tem sua particularidade, para esses dois aqui. O preço por ativo, então, pegar o exemplo aqui, então o preço da ação no mercado da Camil aqui, ela vale 0,66 do ativo total. Já a MDIA,
que é uma empresa muito maior, o mercado paga quase 2 vezes o valor dos ativos dela no valor da ação. Então, esse aqui é um parâmetro para quando vem aquelas crises fabulosas. Você pega uma empresa que não aumentou o seu endividamento, mas que está com uma relação de preço-ativo baixa. Então, que nem em 2012 lá a Petrobras bateu R$4. Com certeza essa relação de preço/ativo da empresa aqui devia estar 0,20, 0,30. Então, você pode caçar distorções aqui, principalmente nos momentos de crise, que é promoção, na minha opinião, para empresas. Aqui é o lucro por ação. Isso aqui é legal pra caramba, é o lucro por ação dos últimos 12 meses. O valor patrimonial da ação, que nada mais é do que você pegar todos os ativos da empresa e dividir pela quantidade de ações que tem. A margem líquida é a margem líquida de lucro da empresa. Então, dentre as três aqui, a gente consegue comparar que a M Dias tem uma margem líquida maior. Então, esse é um dos motivos que o mercado enxerga pagar quase 2 vezes o valor dos ativos da empresa. Ela tem uma margem líquida maior, tá vendo? 2 vezes a da Camil, por exemplo. O ROI é algo muito importante que o investidor de longo prazo olha muito, que é a capacidade de rentabilidade do patrimônio líquido, ou seja, é quanto o patrimônio daquela empresa tende a se valorizar, é o ROI. Então, tá vendo? 13%. Quanto mais ROI, melhor. Cada segmento tem uma particularidade. Tem segmento que tem um ROI mais agressivo, mas aí você tem que tomar cuidado, porque de repente ela pode ter um ROI agressivo por ter uma dívida muito alta. Então, mas é algo que eu olho muito, a margem líquida e o ROI. Na minha opinião, esses foram os indicadores que, para o que eu pretendo fazer, fizeram mais sentido de olhar. É algo mais simples. E o patrimônio líquido da empresa. Eu vou colocar o patrimônio líquido da empresa para acompanhar a evolução após eu assumir uma posição na empresa. Então, para mim, esses foram os indicadores que fazem mais sentido. Onde pegar esses indicadores? Qual é o lugar que eu tenha acesso? Aquele aplicativo, o Trademap, tem esses indicadores. E nesse site aqui, ó, Fundamentos, eu vou deixar o link também na descrição aí, o fundamentos.com.br, você consegue todas essas informações. Então vamos pegar o exemplo da Camil ali que estava na frente ali. Então a gente consegue ver tudo lá, ó, tá vendo? Preço/lucro, preço, valor patrimonial. Tem outros indicadores aqui que são muito importantes, mas na minha cabeça ainda eu não entendi, não ficou muito claro, eu não uso. Mas tá vendo? Ó, preço/repetida, PSE. Aí aqui, nessa interrogação, tem o que é cada indicador e qual que é a fórmula de cálculo dele. Tá vendo? EV/EBITDA, giro, crescimento em 5 anos, lucro por ação, tá vendo? Margem bruta, margem de EBITDA, margem líquida, o ROI, liquidez, dívida/patrimônio. Então eu peguei daqui aquelas informações para ter acesso. Além dessas informações, você consegue outras coisas da empresa aqui, como o ativo total, receita, lucro, se é lucro ou prejuízo. O site é bem legal. Para a galera que faz análise fundamentalista, a maioria conhece. Ele tem, dentre os gráficos aqui, ó, é que a Camil ela é a empresa nova de mercado, né? O IPO dela é bem recente. Mas se a gente pegar a empresa que tem mais tempo de mercado, por exemplo, vou colocar da Petro 4 aqui. Você vai lá no demonstrativo de resultado, tá vendo? Você tem toda a curva. Ó, receita, as margens, tá vendo? Margem bruta, margem EBITDA, o resultado financeiro da empresa, se dá lucro ou não. Lucro líquido, tá vendo? Passou aquele período de prejuízo, deu um pico, voltou. Então esse site aqui, para quem quer ter um norte da empresa, é bem legal. Ó, retorno sobre o capital investido, que é aquele ROI, tá vendo? Então, ó, tinha um ROI alto pra caramba lá em 2009, aí agora parece que tá dando sinal de recuperação. Então aqui dá pra você ter uma ideia dos números reais da empresa. Ali também, caramba, eu saí, mas ali também dá pra... Você consegue abrir o balanço patrimonial da empresa completo. Então você vem aqui, balancinho Excel da empresa, você consegue fazer o download do balanço, os proventos. Então aqui tem todos os detalhes da empresa. Então por aqui você consegue preencher. Então eu formulei algumas coisas aqui, que nem preço/lucro, que ele é constante, o preço/valor patrimonial. Então
eu cheguei aqui nesses coisas. Qual que foi o segundo passo? Eu baixei do site da B3, vou deixar o link para download aí também, todas as ações listadas na Bovespa. Então aqui tem tudo, tanto as ações como o que não é nacional, né? Que é aquelas a BDR lá, que é o que não negocia aqui. Aí lá no final do arquivo tem o que são, tá vendo? Todas as ações, são pra caramba. Então tem todas as ações aqui, ó, tá vendo? BDR1, BDR2, BDR, Novo Mercado, Mercado não sei o que lá. Aí baixei a planilha com todas as coisas, com todas as ações. O que eu fiz? Fui selecionando por setor, quais são os setores que realmente interessam para que eu tenha uma carteira de longo prazo. Então, sei lá, você gosta, você tem conhecimento de determinados setores, assim que você tem mais empatia e de repente até conheça mais o histórico dessas empresas, é melhor para você fazer os comparativos porque você sabe com que você está lidando. Não dá para querer ter tudo na carteira também. E tem muita coisa aqui que para mim não faz sentido. Às vezes eu não entendo nada, não vou me meter a querer estudar setores que eu não conheço. Então eu fiz um primeiro filtro aqui de setores de interesse. Abri uma abinha no meu Excel e coloquei setores aqui que eu tenho interesse. E fui por setor de educacional. Eu acho que tende a crescer no país, minha opinião. Então fui lá e comecei a preencher as informações aqui. E a partir do preenchimento das informações aqui, você começa a entender quais são as melhores empresas que possam gerar um resultado maior a longo prazo. Então vamos pegar, o setor elétrico, por exemplo, que é um setor bem querido para todo mundo. Olhando de longe aqui, você já descarta uma aqui, que ela já não dá lucro. Então eu já deixaria ela em vermelhinho aqui. Essa aqui eu já não tenho interesse nela. Pô, qual que é a gigante aqui de patrimônio líquido que a gente vê? Pô, Eletrobras. Então, Eletrobras, a margem de lucro, 53%. Então, eu já deixei em amarelinho aqui, uma que eu teria interesse em colocar na minha carteira, tá vendo? Uma relação preço/lucro da Eletrobras bem distorcida das demais companheiras dela aqui, tem empresas com 14, quase 15 vezes o lucro. Então, seria uma de bastante interesse. Uma outra que eu acabei escolhendo é essa Ômega, que ela está na parte de geração de energia solar, né? Na geração de energia solar, aí, esse novo mundo aí que está chegando no Brasil também com bastante força. Então é uma que, apesar dos números dela estarem bem distorcidos, 65 vezes, o ROI baixo, ela é uma empresa listada faz pouco tempo na Bolsa também, eu já vou por uma outra análise fundamentalista. Então, você começa a comparar as empresas dentro do setor e não ir atrás das queridinhas que, mas é porque a corretora recomendou. Não, você consegue entender aqui, quero empresa pouco endividada. Uma empresa que pouco endividada, a CESP aqui, CESP tem 0,03 de dívida em comparação ao patrimônio líquido. Mas aí o ROI dela é baixo também. A margem é boa, mas o ROI é baixo. O lucro por ação também é baixo. Uma empresa que te gera uma segurança, mas ao mesmo tempo também pode ser que ela não te gere um retorno tão grande quanto esperado. A ESTET 2,7, ela tem 2 vezes, quase 3 vezes o valor patrimonial dela em dívida. Então, apesar de o patrimônio dela líquido é bem pequeno. Então, é uma forma de você colocar num quadro para tentar entender a situação dentro do segmento. E isso aqui é importante que se faça esse comparativo com empresas do mesmo segmento. Não adianta comparar uma empresa do setor de petróleo com uma de aço, uma de energia elétrica com uma de consumo, uma de vendas pela internet com, com energia elétrica. Você tem que entender e comparar com as empresas do mesmo segmento. Por isso que eu achei essa planilha lá no site da B3 e eu achei legal pra caramba, porque ela filtra pra gente e te dá todos os papéis, se faz parte do índice ou se não faz. É tudo que está realmente listado na bolsa. Então, aqui um exemplo, aí outro setor de interesse que foi o educacional, que tem números legais, a Estácio, por exemplo, tem um ROI de 24%, uma dívida baixa, mas tem um patrimônio líquido pequeno aí perto da Croton. A Croton, por exemplo, é uma gigante, 15 milhões, tá vendo? Dívida baixa também, a dívida delas é mais ou menos parecida. A Somos eu já tiro, porque a Somos, além de não dar lucro,
a empresa tem 5 vezes o valor patrimonial em dívida. Então a empresa, falar português bem claro, é uma empresa fodida. A Ser Educacional, ó, tá vendo? Margem líquida de 15%, um ROI de 13%. Ela tem um lucro por ação aí de 1,51. Ela está cotada a 14 vezes o valor do lucro dela. Se tivesse uma correção no mercado forte, aí de repente gera boas oportunidades de compra. Ela não é a gigante dentro do setor dela, mas tá aí. A Estácio é uma que eu coloquei também, ó, tá vendo? 13 vezes o valor, o preço por ativo dela, ó, o mercado paga 2 vezes o valor do ativo para ela. O ROI dela é excelente, 24% de ROI. Então é uma empresa que eu coloco dentro do segmento. Ó, outra que foi essa empresa de alimentos aqui. Eu nem conhecia, é legal que você às vezes acaba até conhecendo. Você consome produtos que você não sabe nem de quem que é, por exemplo. Semidias Branco aqui é uma gigante enorme aí na parte de venda de massas. Massas e biscoitos. É a maior vendedora de massas e biscoitos da América Latina, se eu não me engano. Então você vai pesquisando, você vai até... Fui olhar no site, no RI, qual que era o esquema, porque eu achei ela gigante dentro do segmento dela ali, ó. E é uma empresa que tem números legais, ó, pouca dívida, tem um lucro por ação muito bom. A relação preço/lucro, segundo o Warren Buffett lá, que é até 20 vezes, tá vendo? O preço está um pouco esticado, mas aí de repente uma correção forte de mercado, em um momento aqui você acaba pegando aqui uma boa oportunidade. Não é porque você está vendo agora que você precisa comprar essa semana, não, tem que ter na minha carteira. Às vezes é esperar o momento certo, você conhece o papel, você sabe que o papel está ali, às vezes uma correção forte gera uma boa oportunidade aí de precificação em relação ao preço, porque o mercado financeiro, apesar de ter o gráfico, de ter a tendência, de ter não sei o que lá, muitos investidores, muitos fundos, eles compram relação de preço contra ativo, eles se defendem com outros critérios fundamentalistas. O mercado financeiro não é só gráfico, não é só tendência. O cara que ele precisa se posicionar dentro de um setor, ele com certeza vai buscar aquele papel que melhor rentabiliza para ele. Ele não vai entrar em, vou comprar porque uma ação vale 7, a outra vale R$42, a que vale 7 está mais barata. Não, ele procura a melhor relação de preço, lógico, né, com um estudo muito mais complexo. Mas ele busca sempre as relações que fazem mais sentido dentro da carteira dele. Principalmente os grandes fundos, grandes investidores, bancos e etc. Isso aqui lógico, o meu é muito inferior a uma análise, mas aqui eu já consigo e já me clareia, por exemplo. Agora eu vou falar o seguinte, após essas análises, após eu chegar nessa conclusão de que alguns papéis aqui me interessam, eu coloquei numa abinha aqui a carteira, minha carteira que eu vou montando. Então, eu tenho outros ativos na carteira lá também, mas aqui estão alguns do que eu tenho, do que eu coloquei. Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte. Então, em março de 2019, eu resolvi começar a comprar. Não é que eu comprei tudo e não vou comprar mais. Eu comecei a comprar essas ações porque esses números me fizeram sentido no momento da compra. Então, tá aqui. Eu vou fazer esse estudo a cada 6 meses a 1 ano. Então eu vou chegar lá em, sei lá, março de 2020 e vou atualizar esses números. Se esses números continuarem a fazer sentido, eu vou carregar o papel mais para frente. Se esses números não fizerem sentido, eu vou trocar meu patrimônio de lugar, vou tirar meu patrimônio, independente de ter lucro ou não. Eu vou mudar meu patrimônio para uma outra empresa na qual eu considere ser mais rentável do que essa empresa que eu achei que fosse seria. Então, é um acompanhamento que eu faço. Então, essa análise fundamentalista, ela tira um pouco a pilha de mercado, que você quer ficar acompanhando a cotação. Não. É um investimento a longo prazo, é um investimento para anos. Quando eu vendo uma ação dessa, só se o retorno que ela me der num período de tempo for infinitamente vezes maiores aí do que se tivesse deixado dinheiro na renda fixa, tivesse, sei lá, o papel valorizou 300% em 6 meses, não tem nem sentido você não se desfazer, de repente, não vender uma parte com um belo de um lucro no bolso e carregar o restante a longo prazo, até esperando uma correção do papel. Então, esses são os passos aí que eu considero, que eu fiz para começar a montar uma carteira aí de longo prazo. Então, comecei a montar a carteirinha aqui, eu coloquei em março, mas eu comecei até um pouco antes, aí, em janeiro, acho que foi. Nem lembro qual foi o mês que eu fiz as primeiras compras.
Mas eu já tinha uma carteira de ações que eu acabei incorporando e até na minha carteira de ações eu vi uns papéis lá que não tinha nada a ver, os números horríveis para carregar por mais tempo. Então, foi um passo a passo aqui, espero que quem assistir, 20 minutinhos de vídeo não ficou tão grande assim, possa ajudar aí nessa dúvida que assola a maioria aí de análise fundamentalista ser um fantasma. Na realidade é complexo, mas dá para simplificar toda a complexidade em poucos números na tela aqui e fazer escolhas bem conscientes aí, bem racionais em relação à escolha de boas empresas aí, de boas ações a carregar aí por anos e anos a fio aí na carteira. Beleza? Valeu, galera.